Olá, a convidada de hoje para o bate-papo é Amanda, ela é advogada, ela já fez a cirurgia bariátrica e por isso que ela está aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Afinal, a obesidade é uma doença devido ao excesso de gordura corporal que ocasiona uma série de outras doenças. Então, quando a pessoa decide tomar uma atitude e modificar todo o seu estilo de vida, nem sempre ela consegue somente trocar hábitos diários, como no caso da Amanda. Não é, Amanda? Como que foi contigo? Pode dividir com a gente todo esse teu processo? Oi, oi, gente, tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Bem, o meu processo, eu compartilhei um pouquinho com a doutora. Eu estava com muitos problemas de saúde, estava com os exames de sangue alterados, estava com diversos problemas de saúde. E com isso, eu fui alertada por uma médica que a situação estava, que eu já tinha entrado em um grau de obesidade alarmante. Então, eu já tinha feito todas as dietas restritivas, tudo que falasse assim que emagrece 5 quilos em uma semana, já tinha feito, já tinha tentado de todas as formas possíveis, mas nunca tive um resultado que eu perdesse tudo aquilo que eu precisava. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre a cirurgia, fui no médico, fiz os exames pré-operatórios e tomei a decisão de fazer a cirurgia. Não te arrependeu, Amanda? Foi tudo Não, tranquilo? Essa mudança drástica de alimentação foi assim, foi fácil para ti ou tu sofreu um pouco? sofrer, todo mundo sofre no início, porque a gente tem uma dieta bem restritiva no início, a gente tem que tomar ali uns caldinhos por uns 15 dias, toma só líquido, depois passa por um pastorzinho batido no liquidificador. É igual um bebezinho. A gente volta a comer líquido até voltar a comer a comida normal mesmo. Só que foi sofrido no começo, mas hoje, inclusive, tô lembrando aqui agora, hoje é meu aniversário de 6 meses de cirurgia. E eu já perdi. Parabéns! Obrigada! Eu já perdi 44 quilos. Então, arrependimento é só de não ter feito antes. Se eu soubesse que eu teria toda essa vida que eu tenho hoje, toda essa disposição, eu já teria feito muito antes. Então me fala um pouquinho da Amanda de antes. Como é que era a Amanda antes de ter essa disposição, com esses 44 quilos a mais? Como é que era a tua rotina? Como é que era o teu dia a dia? Sempre assim, ó, colocando para quem está nos escutando agora, mesmo que ela não queira usar esse procedimento cirúrgico, mas que ela queira mudar de vida e está se sentindo um pouco perdida e confusa. Eu acho que para mostrar o quanto é importante a pessoa ir em busca de bons Sim. hábitos, de uma rotina saudável. Mas como que era a Amanda antes? Bom, a Amanda de antes, ela ficava muito cansada. Tudo que, qualquer esforço físico que eu tinha que fazer, subir uma escada, andar um curto espaço de tudo me deixava cansada. Eu sentia muitas dores, sentia dores nas costas, dores nas pernas, eu tinha problemas nas veias das pernas, problemas de circulação, porque eu tinha muito peso e meu corpo não estava aguentando aquele peso. Isso falando da parte física, porque na parte emocional a gente fica muito para baixo quando a gente está acima do peso. Um paciente obeso ele tem vergonha de ir nos lugares, ele não sabe se a cadeira vai aguentá-lo, ele não sabe se ele vai encontrar uma roupa para ele em um casamento, ele ir em um evento, ele não sabe se ele vai encontrar roupa. Então é muito constrangedora, é muito triste a vida do obeso. E eu sempre sofri muito com isso. Eu me achava bonita, eu não tinha esse problema de me achar feia, mas eu não tinha autoconfiança, eu não tinha. Eu sempre me sentia inferior do que eu realmente era. Eu não sabia, não que eu não sabia o meu valor, mas eu estava escondida atrás de todo aquele corpo, eu estava escondida, eu tentava me conter para caber naquele corpo. Uhum. E o que que te despertou, assim? O que que te levou? Não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa, assim não dá, porque tu é jovem, né? Super Sou... jovem. E aí começou, então, resolveu fazer essa cirurgia. O que que foi? Qual é o fator que desencadeou esse processo, assim, a chegar a esse ponto de fazer a cirurgia? Acho que o boom, assim mesmo, da decisão foi porque eu não poderia ter filhos se eu continuasse naquele estado.
Então, até se acontecesse de eu ter uma gestação inesperada, escapulida, eu teria problemas de saúde, seria uma gravidez de alto risco, eu colocaria a minha vida e a vida do meu bebê em risco. E assim, eu já tenho um tempo de casada e a gente estava com desejo de começar a tentar engravidar, mas infelizmente, no grau de obesidade que eu estava, eu não conseguiria. Então, pela minha saúde, por tudo que eu estava passando, eu tinha problemas estomacais, eu não tinha qualidade de vida, não tinha qualidade de vida. Então, foi por saúde, por qualidade de vida que eu optei por tomar essa decisão de fazer a cirurgia. Uhum. O que mais que tu tinha, assim, qual é outros problemas de saúde que tu tinha, Amanda, que te levou a buscar? Eu estava com a glicose bastante alterada, eu tenho hipotiroidismo, então minha tireoide nunca regulava, porque ela estava sempre em parafuso, em tilt. Problema de tireoide eu já tenho desde criança, mas a glicose, colesterol, estava com gordura no fígado, síndrome de ovário policístico. Uhum. Então, tudo é uma bola de neve, assim. Você começa e vai sua saúde vai pedindo socorro. E aí, então, tu fez esse procedimento e, de repente, renasce uma Amanda totalmente diferente. Eu quero que tu me fale um pouco dessa Amanda, com os olhos brilhando, que 6 meses hoje está fazendo, né, Amanda? Me conta, divide Sim. com a gente como é que é todo esse processo. Não é fácil a gente se expor a falar sobre isso, porque não são todas as pessoas que entendem sobre o assunto. Então, a gente encontra muito julgamento sobre a cirurgia. As pessoas pensam que é só fazer a cirurgia e pronto, e não é. Então, assim, para a gente abrir o nosso coração e expor a nossa vida, eu não estou aqui falando, não estou fazendo apologia que todas as pessoas obesas devem fazer a cirurgia. Eu acho que todas as pessoas obesas devem procurar ajuda, seja por meio de cirurgia ou não. Mas hoje eu sou. As minhas amigas falam que eu sou a Fênix. Porque como eu me sinto, assim, parece que me pegou assim lá das cinzas e hoje eu tenho uma vida profissional. Eu falo que eu não tinha coragem de prospectar, como eu sou advogada, a gente vive de cliente, de causas. Eu não tinha coragem de prospectar o cliente, porque eu pensava assim, nossa, ele vai me olhar e pensar assim, se ela não cuida nem dela, ela vai cuidar do meu processo? Que prudência que essa pessoa tem se ela não cuida nem dela? Então, eu não tinha autoconfiança de engajar, eu não tinha autoconfiança de fazer os vídeos que eu faço hoje na internet. Eu tenho um quadro, doutora, que chama Minuto do Direito. Eu posto em 1 minuto alguma dica sobre direito. Então, eu comecei a fazer dicas, eu cresci muito, eu evoluí muito. Eu acho, assim, que a autoconfiança de você olhar no espelho e se sentir bem é indescritível. Eu fico até emocionada, porque não tem como descrever. Mas é muito importante tu passar essa alegria para quem está nos escutando agora, porque tu vai estar incentivando muitas pessoas a buscarem um estilo de vida saudável, né? Sim. Eu acho que esse foi o propósito desse nosso bate-papo. No caso, tu fez esse procedimento para conseguir atingir o teu objetivo, mas nem todo mundo precisa realizar isso. Claro que a Não, gente de maneira sabe, nenhuma. principalmente quando chega um excesso, um acúmulo de peso, fica mais difícil, né? Mas aí existe também todo esse lado bonito, bacana, mas também tem um outro ponto que eu acho importante a gente falar, que como existe um emagrecimento severo, existe também o excesso de pele. Sim. Que ocasiona, que surge com o pós-cirúrgico. Então, eu não sei se tu pode falar um pouco para a gente a este respeito, de como é que funciona, para poder também alertar as pessoas, né? Que nem tudo é tão fácil, nem tudo é tão belo. Com certeza, com certeza. Com a minha cirurgia, eu fiquei bastante engajada na área da bariátrica, de ajudar outras pessoas. E o que a gente vê, eu, por exemplo, já perdi 44 quilos. É uma criança. Você tirou uma criança de dentro de mim. Às vezes até um adulto, dependendo do adulto, mas tirou uma pessoa ali de dentro de você. Então é muito, e é uma perda de peso muito acentuada de forma muito rápida. Então, o corpo, ele vai criar mecanismos ali de defesa, e uma das defesas do corpo, ele tenta absorver a gordura, ele não consegue, então
vai ter pele, vai ter excesso de pele. Um dos problemas que os pacientes com excesso de pele enfrentam são as frequentes assaduras, dermatites de contato, infecções fúngicas, e isso também abala emocionalmente esse paciente, porque ele tá ali com autoestima elevada. Quando ele está no meio social, quando ele está com roupa, ele se sente bem, ele se sente agradável, tá tudo bem. Mas quando ele tira a roupa, são excessos de pele que muitas vezes caem do corpo da pessoa, da assadura. Então, o tratamento da plástica reparadora para a cirurgia bariátrica, ele não é estético, ele é a continuação do tratamento da obesidade. Não se trata ali de uma pessoa que está insatisfeita com seios ou com bumbum, se trata de uma pessoa que está com a pele descaída. Então, assim, nós estamos falando aí de uma continuação de um tratamento. Nós não estamos falando de algo estético. Por isso que a negativa dos planos de saúde em cobrir esses procedimentos é totalmente abusiva. Uhum. E tu trabalha com isso, né, Amanda, diretamente com pessoas? Trabalho. Hoje em dia a gente... Desculpa. Não, pode falar, Amanda. Hoje em dia a gente tem uma demanda lá no escritório e a gente tem uma área específica para isso, para atendimento dos pacientes bariátricos. Nós atendemos no Brasil inteiro. Os pacientes que muitas vezes eu participo de vários grupos, então eu estou sempre ajudando, estou sempre dando dicas ali para os amigos de grampo, que a gente se denomina, amigos de grampo. Estou sempre dando dicas ali. Então, o paciente pós-bariátrico, ele tem, por lei, não vou falar por lei, porque não existe uma lei específica, mas ele tem o direito de se submeter a cirurgias plásticas reparadoras totalmente pagas e constituídas pelo plano de saúde. Eu, particularmente, eu faço o laudo psicológico para essas mulheres que querem fazer essa cirurgia reparadora de retirada de pele. Então, eu falo com mulheres do Brasil inteiro e eu sinto, assim, o quanto elas conseguiram um objetivo, que era emagrecer, mas depois vem o excesso de pele, que muitas vezes constrange, muitas vezes modifica o relacionamento com o marido, muitas vezes elas se isolam, e aí, então, é uma parte muito importante isso que tu estás falando, de que elas têm esse direito e que elas devem ir atrás e garantir isso, para elas serem realmente umas pessoas que vivam plenamente. Sim. Elas lutaram tanto para buscar o seu objetivo e depois elas se deparam com essa situação. Então, elas são seres humanos, elas viveram assim no seu limite em termos de lutar contra a obesidade, e aí, então, eu acho super importante que elas continuem lutando para que elas consigam ter êxito e consigam realizar e realmente se olhar e se sentir bem consigo mesma. Isso é importante, né, Amanda? Com certeza, com certeza. O que a gente mais vê é pessoas que não sabem que tem esse direito. Muitas vezes a paciente não sabe. Aí ela vai e nunca tem condição de fazer uma cirurgia, porque como a gente perde muito peso, então a gente tem que tirar pele do braço, do abdômen, às vezes fazer seios, coxa. Então, são muitos procedimentos. Então, muitas pessoas não têm a ciência de que elas têm esse direito. E, às vezes, elas procuram o plano de saúde e o plano de saúde nega administrativamente e elas não procuram ajuda. Então, a gente quer, a doutora Rosane e eu, hoje aqui nessa noite, a gente quer dizer para que vocês procurem os seus direitos, para que vocês vão atrás, para que vocês possam fazer a cirurgia e, como a doutora disse, se sentir plenamente bem, não ter vergonha de usar uma blusa de manga mais curtinha, não ter vergonha de usar um short, não ter vergonha do seu próprio corpo e assumir ali seu novo corpo, a sua nova fase. Isso, verdade, né, Amanda? Me diz uma coisa, qual é a mensagem que tu quer deixar para essas pessoas que estão querendo emagrecer, estão assim desanimadas, que não sabem por onde começar? A gente está vivendo tempos tão difíceis em que as pessoas estão se sentindo um pouco sem perspectiva, sem norte, sem futuro, estão com medo do seu presente. O que tu pode dizer para essas pessoas? Qual a mensagem que tu deixa para elas? Primeiramente, eu acho que procure ajuda. Eu acho que todo excesso esconde uma falta.
Então, toda vez que a gente come ali uma comida de forma exagerada, come um doce de forma exagerada, a gente está tentando suprir algo que está faltando dentro da gente. Então, procure ajuda. Se você não tem condição, se você não tem plano de saúde, não tem condição de fazer uma cirurgia bariátrica, e é o seu caso, você tem indicação médica, procure o SUS, vá atrás, tenta fazer. Se você não tem, às vezes muitas pessoas não têm coragem de fazer a cirurgia, então procura outro tipo de ajuda, nutrição, vai atrás. Só que eu acho que em todos os casos de quem precisa emagrecer, é procurar amparo emocional, procurar ajuda de um profissional qualificado, de psicologia e psiquiatria também, para acompanhar, se for o caso. Procurar ajuda mesmo, porque muitas vezes a gente tem tanta vergonha que a gente não tem coragem nem de pedir ajuda. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa, que se uma pessoa que assiste esse vídeo procurar ajuda, já vai ter valido a pena. Com certeza, eu te agradeço bastante, Amanda. Com certeza, muitas pessoas que estão nos escutando agora e que estão passando por esse processo e que estão assim, ó, querendo mudar, mas elas não estão conseguindo enxergar ou não estão conseguindo saber por que caminho seguir. A gente está mostrando que, sim, é possível ser feliz, sim, é possível resgatar a sua autoestima e conseguir com isso uma melhor qualidade de vida e realmente viver a vida com plenitude. Isso é que importa. Não adianta a pessoa estar aqui simplesmente por estar. Afinal, eu sempre costumo dizer, qual é o sentido da vida? E isso é importante a pessoa buscar e perceber qual é o seu sentido. E a vida é feita de desafios. Quem sabe ela não está querendo enfrentar esses desafios e os caminhos que muitas vezes são nebulosos até chegar ao seu objetivo final. Te agradeço muito a tua participação e parabéns mais uma vez por 6 meses, por essa carinha radiante de felicidade. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, doutora. Gente, o que não te desafia não te transforma. Então, encare seu desafio e vamos que vamos.